Muito boa tarde a você. Começa aqui mais um programa Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas tradicionais, medicina ancestral, em especial a acupuntura, que é a minha especialidade, mas traz também as técnicas de ponta para a qualidade de vida, bem-estar e saúde de uma maneira geral. E para isso traz as questões físicas, quânticas, a mecânica quântica, o que há de mais moderno na área da medicina. Eu sou formado em acupuntura pela Associação Brasileira de Acupuntura, ABA, em 2000, a entidade onde eu fui professor e diretor dessa escola. Eu fiz pós-graduação em psicopatologia no IPQ, Instituto de Psiquiatria da USP, da Universidade de São Paulo, do Hospital das Clínicas. Fiz também pós-graduação em acupuntura pelo IBRAU, Instituto Brasileiro de Acupuntura e Homeopatia. Diversos cursos florais quânticos, física quântica e biorressonância aplicada à saúde, com o professor Kunio Inamoto. E atualmente eu faço extensão universitária em física quântica e medicina energética, promovida pelo Instituto Bem e pela Nova Ciência, os dois que dão apoio cultural ao nosso programa Salutes. O programa de hoje é gravado, portanto, o internauta não tem como mandar perguntas, mas pode anotar as dúvidas e enviar posteriormente para os nossos dois canais do YouTube, onde este programa e todos os outros estão disponíveis em dois canais do YouTube, João Carlos Baldan e o Além de Agulhas. Nós estamos falando aqui pela TV Guarulhos, no canal 3 da NET, pelo site www.tvguarulhos3.com.br, onde teremos 1 hora de programação. A primeira meia hora também será apresentada pela TV aberta aqui em São Paulo, no canal 9 da NET, no canal 186 da Vivo Analógico e canal 8 da Vivo Fibra, e também pelo site www.tvaberta.tv.br. Como eu disse, os dois canais do YouTube, João Carlos Baldan e Além de Agulhas, têm este programa Salutes e os demais programas Salutes. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui um amigo, colega de profissão, o Silvio Mizumoto. Ele é acupunturista, professor de pós-graduação em acupuntura da Universidade Unip, aqui em São Paulo. Tem outras atividades, trabalha inclusive na Nova Ciência, dando auxílio ao Alexandre Távola, que é um engenheiro mecatrônico, e o Silvio Mizumoto dando informações na área da saúde, desenvolvendo novos equipamentos que a gente utiliza cotidianamente no nosso consultório. Eu estou para entrevistar o Silvio Mizumoto já há bastante tempo, desde falamos de fazer entrevista aí pelo menos uns 3, 4 anos, né, Silvio? Tem bastante tempo. Tem bastante tempo. É um prazer recebê-lo, seja muito bem-vindo ao nosso programa, viu, Silvio? Tá bom, agradecido. Eu gostaria que você começasse a falar um pouco, Silvio, da sua formação. Né? Como é que você virou acupunturista? Como é que você teve essa despertar aí para a medicina tradicional chinesa? Como é que foi o teu desenvolvimento nessa área? Tá, tecnicamente falando, eu não sou da área da saúde, né? Sou de uma área de engenharia e o começo disso começou desde criança, né? Com 16 anos, meus avós já praticavam um pouco da medicina chinesa, propriamente dizendo mais a voltar para Moxa-Bustão, Douyin e a parte de Shiatsu. Aí eu comecei a desenvolver interesse, estudei também com vários mestres chineses que estavam no Brasil, mestres de origem coreana, vietnamita. Eu tive vários contatos com várias escolas diferentes de estudos, né? Uhum. E foi aí, fui estudando, só que chegou uma época de decidir o que eu ia fazer da minha vida, né? Com relação à faculdade. Aí resolvi falar assim, médico não dá, na época que eu estava estudando, não daria para ser médico e fazer acupuntura junto, porque era uma coisa considerada charlatanismo. Nós pegamos essa fase aí de acupuntura sem charlatanismo. E principalmente para médico, né? Eu tenho muitos conhecidos médicos que foram perseguidos devido a essa questão, eles não podiam atuar. Eles vinham de berço do conhecimento de medicina chinesa ou medicina japonesa na área de acupuntura também,
e não podiam praticar a arte porque era considerado algo fora do contexto da medicina na época, né? A medicina considerou a acupuntura como algo médico, na área médica, em 95. Até então, quem praticava era considerado charlatão, né? É Mesmo verdade. sendo médico. Eu tive a oportunidade de ter estudado com o Dr. Ebaldo Martins Leite, que fundou a ABA em 1958, médico, cardiologista, professor de cardiologia na Santa Casa, faculdade aqui de São Paulo. E ele teve pelo menos 5 processos aí, primeiro por praticar a acupuntura, depois por ensinar a acupuntura para leigos até então, leigos como eu, que não tinha feito medicina, assim como o Silvio, que também não fez medicina. E no fim a gente acabou dando aula para médicos depois, tanto na ABA, e o Silvio também dá aula para médicos também, sobre acupuntura, né, que acabamos ensinando a acupuntura aos médicos. E aí foi perseguido por ensinar aos leigos também, primeiro pela prática, depois por ensinar. E depois, em 95, como bem disse o Silvio, foi considerada uma especialidade médica. Mas eu peguei esse tempo, obviamente, eu me formei em 1999, eu peguei ainda todo esse tempo de que achar que a acupuntura era charlatanismo, né, Silvio? Sim. Foram tempos difíceis, né? A minha experiência é mais de 35 anos dentro da área, né? Então, e aí, para mim, foi até complicado, né? Porque muitas vezes o pessoal chegava para mim, fazia acupuntura ou fazia alguma técnica que envolvia acupuntura e as pessoas não conseguiam entender, ué, o que você fez, né? Você chegou, apertou, você colocou um palito de dente no local e você resolveu, porque não é só a acupuntura, não é só a agulha, a acupuntura também pode ser feito com a utilização também de madeira, cristais. O importante é a questão de análise do ponto, né? Sempre eu falo para os meus alunos que o mais importante é estudar o que é necessário para ser feito para aquele paciente. Então, não existe ponto específico, existe o ponto do paciente. É verdade, é verdade. E, aliás, o pessoal pergunta, né? A gente fala em 5 mil anos de existência, e falar, pô, mas como pode ter registro de 5 mil anos, né, se não tinha a metalurgia, não tinha agulha, como é que fazia agulha de metal? Era casca de árvore, era espinho de peixe, era pedras, enfim. Tinha uma série de ferramentas, né, Silvio, que poderiam, inclusive, ser aplicadas hoje, inclusive, né? Sim, antigamente era utilizado, na realidade, pedras, né? Depois foi utilizado pedaço de madeira, depois foi passando para bambu. As agulhas antigamente era bambu, né? Não era de metais, né? Atualmente a gente tem agulhas descartáveis de metal, né? Mas não necessariamente, antigamente utilizavam de metais. Uma das coisas que sempre me perguntam, Silvio, que é uma coisa fantástica, é sobre a origem da acupuntura, né? Porque do ponto de vista metodológico, científico, cartesiano, a gente primeiro observa o fenômeno, depois cria a lei de acordo com a repetição dos fenômenos. E nos pontos de acupuntura nós temos mais de 360 pontos de acupuntura espalhados pelo corpo em linhas que não tem nenhuma conotação fisiológica, né? O meridiano, ele é comprovado do ponto de vista fotografado coreano, pelas máquinas coreanas, que foram os primeiros que fotografaram os meridianos, mas não se tem uma comprovação física, ele não bate com o sistema circulatório, nem neurológico, nem linfático, não tem nada que comprove fisicamente a composição ou o trajeto do meridiano. Qual a origem da acupuntura? Olha, tecnicamente, uma história que me contaram é que a acupuntura veio, na verdade, de um povo que era de origem lá da Índia, né? E aí esse povo que se espalhou, eu esqueci agora o termo desse povo, ele espalhou para o mundo inteiro a cultura. Tecnicamente, a acupuntura deve ter surgido da Ayurveda e depois foi se disseminando dentro da cultura chinesa, né? Só que o chinês foi o que criou um sistema de pontos, sistema de estudo com relação às alterações que eles observaram. Na verdade, a acupuntura é bem empírica, né? Na realidade. É um estudo que tem mais de 5 anos empírico. Só que funciona até hoje, tanto que a gente tem grandes hospitais na China que só trabalham
da medicina chinesa. A acupuntura é uma área da medicina chinesa, não é a medicina chinesa em si. Existem várias áreas dentro da medicina chinesa, entre elas a fitoterapia chinesa, que é bem mais difundida a fitoterapia chinesa do que a acupuntura. Depois vem a acupuntura, depois vem a massagem, entra a questão respiratória, que tem o Qigong, entra a parte de massagem, a massagem entre tu e na, né? O Qigong já é uma questão mais de energia, né? Manipulação da energia através da respiração, né? É uma arte muito bonita, né? Uma arte muito assim, difundida na China. Existem várias técnicas, aqui no Brasil não é tão difundido, que se trata simplesmente passando a mão, ou melhor dizendo, emitindo a energia sobre um meridiano, sobre uma musculatura, sobre uma articulação que está danificada e gera um processo de recuperação daquela área. É muito bonito, é muito pouco difundido aqui no Brasil, né? Qigong. Eu estudei muito com vários mestres no Brasil com Qigong, tive a oportunidade de estudar com vários mestres, e aí, infelizmente, esses mestres foram para a China, devido à melhora do poder econômico da China, vários mestres chineses voltaram para a China, né? Uhum. E, infelizmente, esse voltou também para a China, né? Foi uma pena. Ele me ensinou várias técnicas de energização ou Qigong, né? Você emite a energia em determinada área e você consegue alterar o processo inflamatório, o processo fisiológico do local. Aí você fazendo com câmeras, análise de câmeras de temperatura, você vê a alteração do local. É muito interessante essa mudança. E o processo inflamatório, você tem bons resultados por intermédio do Qigong? Sim, 100%. Uhum. Você tem uma melhora, assim, muito grande. Poderia falar assim, mesmo, obviamente, que é um assunto uma difícil, outra, né? É uma coisa bem complicada, bem complexa, mas você poderia fazer um resumo assim de respiração, diafragma, colocação em posição de mão, chakras? Tá. Como é que a questão dos chakras é mais indiano, né? Uhum. A questão chinesa nessa questão de energia seria, na verdade, a circulação que essa energia vai ocorrer dentro do indivíduo. Uhum. A fisiologia chinesa ou da medicina tradicional chinesa é um pouquinho diferente da fisiologia ocidental. Mas você percebe que há uma similaridade entre os dois sistemas. Uhum. Bom, voltando para essa questão, como é que a energia é captada? Para o chinês, a energia é captada de duas formas principais. Pelo que você come e o segundo, pelo que você respira. E aí existem outras formas de energia, tá? Mas as principais são essas duas. Então, quando você respira, você capta aquela energia que está o quê? No ambiente ou no universo. E a outra forma de captar seria pela alimentação. Por isso que é muito importante, até acabei não comentando, o chinês leva muito em consideração também o tratamento com alimentos. Uma coisa que aqui no Brasil o pessoal usa a parte da nutrição, mas como se fosse só uma comida. Na China, não. Na China, existem alimentos que já é como se fosse um medicamento. A forma que você cozinha, a forma que você prepara um alimento vai gerar um remédio para essa pessoa. Futuramente eu posso comentar a respeito disso. Uhum. Um outro programa, obviamente. Meu outro programa, tá? Porque é uma coisa muito interessante. Muito tempo atrás, eu recomendava muitas coisas e muitos tratamentos tinha como parte do tratamento, não uma dieta em si, e sim um tratamento que envolvia algum trato que você faria com um alimento que geraria uma melhora da condição física dessa pessoa. Mas isso é muito comum na China, né? Que é a dietologia chinesa, né? Uhum. Nós estamos falando pela TV Guarulhos, canal 3 da NET, pelo site www.tvguarulhos3.com.br. Essa primeira meia hora também será apresentada na TV aberta aqui em São Paulo, pelo canal 9 da NET, canal 186 da Vivo Analógico, canal 8 da Vivo Fibra e pelo site www.tvaberta.tvbr, www.tvaberta.tvbr. Todos os programas Salutes, assim como esse, como todos os demais, estão disponíveis no canal do YouTube, dois canais, além de Agulha e no canal
tem o meu nome, que é o João Carlos Baldan. Neste programa Saúde de hoje, nós estamos entrevistando o acupunturista, professor de acupuntura, engenheiro, Silvio Mizumoto. Você fez engenharia do que, Silvio? Eu acabei fazendo a agronomia, eu sou engenheiro agrônomo. É verdade. O motivo, o pessoal falou, pô, meu, você gostava de medicina e foi para agronomia. Tá, tem uma explicação lógica, né? O motivo que, queira ou não queira, muitas pessoas não sabem, a agronomia é o curso mais completo que existe entre os cursos. Todas as áreas ele pode atuar. Incrível? É, incrível. Você tem conhecimento geral para todas as áreas. E é muito assim, isso é devido a um decreto que, em 1965, onde não havia muitos assim formados, né? E o único indivíduo que se formava naquela época, assim, grande quantidade, que poderia prestar assistência, era o engenheiro agrônomo. Tanto que eu posso ser homeopata, né? Porque, por causa disso, a lei me garante o direito de ser homeopata devido a isso. Uhum. Porque havia naquela época, em 65, não havia essa condição que a gente tem atualmente, né? Para você sair por exemplo, de Belo Horizonte até chegar a São Paulo, demoraria até uma semana para ter essa viagem toda. E o paciente não teria condição de poder ser tratado. Uhum. Então, naquela época lá, o agrônomo podia até recomendar o uso da homeopatia para fazer os tratamentos. Só que como a lei não foi mudada e o uso da homeopatia no Brasil acabou sendo uma coisa mais assim, até popularizado, né? Existem várias pessoas que utilizam a homeopatia não sendo médico, né? Por quê? Porque é uma técnica bem simples e muito fácil de ser utilizada, e bem eficiente, né? Porque funciona até com animais, até com plantas, imagina com gente. Os teus atendimentos com acupuntura começaram quando exatamente? Olha, começou faz muitos anos, viu? Uhum. Porque, na realidade, no começo eu atuava assim, como não era uma questão profissional, eu atuava assim, atendendo pessoas que precisavam ali. Era uma questão de eu gostar de fazer o que eu fazia, né? Porque meus mestres não eram mestres de escolas, eram mestres que vinham ensinando o sistema antigo. Uhum. Que era o cara que fazia acupuntura, você observava, você estudava o que ele fazia, você entendia, tentava entender aquilo que ele fazia. Você não ficava lendo em livros, você observava aquilo. Porque na época não tinha livros e o que tinha era muito pouco, né? Você acreditava naquilo que ele falava, você aprendia, associava aquilo que ele dizia dentro de um conceito que ele explicava e pronto. Não havia um questionamento. Por que não havia questionamento? Porque funcionava, é bem diferente. Medicina chinesa é muito baseado no você fez, funcionou? Então funciona. Então, por quê? Porque quem fez isso é meu bisavô, meu tataravô, que fez a mesma coisa nesse caso. Dentro de um padrão, chegou a tal diagnóstico ou uma análise daquilo e falou assim, usa isso. Usa isso que funciona e tem eficiência. Tanto que nesses 35 anos fui estudando também a relação desses pontos com a bioquímica, a fisiologia ocidental. Como vem de uma área de engenharia, então você começa a questionar também por que funciona. Não é apenas funciona. E esse é um dos motivos, até a gente vai comentar depois, do curso que a gente está dando, através da nova ciência, em que há uma relação entre a parte ocidental e oriental, onde que o motivo de você utilizar um ponto de acupuntura pode se refletir também na parte ocidental. Você consegue reproduzir. Você não precisa ser um acupunturista mestre, um top, para conseguir um efeito dele. Se você puder usar equipamentos ou utilizar a parte da física quântica, você vai ter o mesmo efeito. E até mais fácil, com mais qualidade até. Eu tenho, nesse período, eu já estou há 15 anos assim, trabalhando dentro dessa área de física quântica junto com a medicina chinesa, e aí eu percebi que você consegue fazer muito mais coisa ou ter muito melhores resultados quando você junta isso. E o objetivo de passar essas informações
Agora é para mostrar que utilizando equipamentos, utilizando outras formas, você consegue ter um efeito excelente. Por quê? A medicina chinesa é bem simples, ela não é complicada. Os conceitos são bem simples, não há dificuldade. O problema é que você tem que raciocinar de forma que você consiga enxergar aquela pessoa não como um doente, não como uma doença, desculpa, e sim como um doente. Ele tem um problema que faz com que ele fique daquele jeito. E a medicina chinesa, ela enquadra bem fácil isso. Ela, através de 5 elementos, ela consegue transformar todo aquele emaranhado de confusão interna dentro de uma pessoa, dentro de simplificar em uma única linha, ou numa linha que compõe 5 elementos. Essas alterações desses padrões é que vão te determinar o que está gerando esse problema. E aí a forma de tratar, existe várias formas de tratar. É isso que a gente vai discutir. Como tratar? Que formas utilizar? E são formas simples, não são formas complicadas de ser feito, entendeu? São formas que você pode, qualquer pessoa que tenha interesse de estudar isso, consegue atuar bem fácil. Aliás, o Silvio é responsável e dá treinamento, avisa para nós sobre o Rio Doraco, que é um dos equipamentos da Nova Ciência, que por intermédio de alguns pontos que você coloca, você faz uma avaliação do diagnóstico, o aparelho te dá um gráfico de toda a modulação energética dos meridianos e, obviamente, inclusive indica até os pontos, né, para ser aplicados. Eu utilizo no consultório, embora eu gosto muito da pulsologia chinesa, que eu gosto muito do pulso, mas isso exige já um treinamento, uma determinada sensibilidade. Isso são mais para profissionais da área da acupuntura já experientes, não é fácil. Pulsologia chinesa não é brincadeira. Agora, o Rio Doraco, eu faço a pulsologia e checo com o Rio Doraco, vejo alguns pontos que ele indica, faço associações da minha intuição, dos meus pontos ali com o Rio Doraco e tal. Agora, o Rio Doraco é um belo aparelho, né? O Rio Doraco, na realidade, ele vai te trazer várias informações na área de medicina chinesa. Mas uma coisa que eu percebi muito claro, e aí que comecei a abrir para a área do pessoal que não sabe medicina chinesa, é isso. Por que não utilizar isso avaliando os quadros do sistema nervoso? Porque cada uma das análises você pode passar para um sistema do sistema nervoso, tipo, fígado. Você vê o fígado lá e você pode extrapolar isso dentro do sistema nervoso. Então, quer dizer que você pode, ao mesmo tempo, fazer uma avaliação do perfil energético, como também o perfil do quê? Da alteração do sistema parasimpático e simpático desse órgão, na verdade. Exatamente. Então, isso facilita muito para você transformar essa informação numa informação na área do quê? Da fisiologia e da bioquímica daquele órgão. Se um órgão se encontra muito parasimpático ou com um sistema muito yin, como se fala o chinês, então você vai encontrar um órgão debilitado ou um órgão com baixa energia. Se ele se encontra num sistema simpático, com a energia muito elevada, para o chinês seria o quê? Uma estagnação, um excesso de energia. Para um ocidental, extrapolando para o lado ocidental, seria o quê? Um processo inflamatório. Então você consegue, através de um teste bem simples e rápido, fazer uma análise muito precisa. E profunda também, Sim. né? Não é superficial, não, né? Durante o curso, que eu vou passar daqui 2 semanas, eu vou passar algumas informações de como analisar. Há quadros que você vê através do gráfico do Rio Doraco, que você pode até dizer que a pessoa pode estar com algum processo inflamatório no fígado, tem um processo de taquicardia que envolve um processo mais emocional do que estrutural. É muito interessante isso. Então, a resposta você observa no gráfico e é uma resposta do sistema nervoso. Então, o teste Rio Doraco é um teste que é utilizado em muitas trabalhos de pesquisa, é muito utilizado em trabalhos de pós-graduação, porque ele mede o sistema nervoso da pessoa. Então é muito interessante porque você tem a reprodução disso
dentro de uma tabela. E isso aí você consegue até mostrar para o paciente ou transformar numa pesquisa, né? Uhum. Eu quero, então, lembrar e deixar anotado para os nossos internautas, nossos telespectadores, se você quiser mais informações sobre este e outros equipamentos da Nova Ciência, eu peço para você entrar na nossa loja virtual, peço para o Felipe Poi, que está controlando o nosso Twitter hoje, entra na loja virtual, isso mesmo, loja.jcbaldan.com.br, essa é a nossa loja virtual. Tem todos os equipamentos lá da Nova Ciência, tem lá o Rio Doraco, você pode clicar lá, ele vai te dar informações sobre este importante aparelho. Aproveitando os nossos GCs, então, eu vou pedir para o Felipe colocar as nossas mídias sociais, o Instagram, @jcbaldan.acupuntura, o YouTube tem 2 canais do YouTube, essas que vocês estão vendo aqui no GC, João Carlos Baldan, que é meu nome, e o Além de Agulhas. Tem o site também, www.jcbaldan.com.br. Tem mais algum? Acho que acabou, né, os GCs? Sim, esse é o contato do curso. Seguro um pouquinho. Uma nova turma do curso de extensão universitária em Física Quântica e Medicina Energética, promovido pela Nova Ciência, Instituto Bem, terá início só em agosto do ano que vem, mas todos os finais de semana são modulares, você pode participar de módulos. Maiores informações podem ser obtidas por esse telefone, por WhatsApp ou ligação 41 99252 0333, 99252 0333, ou por este site www.novacienciaglobal.com.br/EAD, www.novacienciaglobal.com.br/EAD. Aliás, o Silvio Mizumoto é um dos professores deste curso, dos quais a gente está fazendo. É um curso maravilhoso, né, Silvio? Uhum. É um curso realmente muito bom e é muito interessante. No final dessa primeira meia hora do programa de hoje, então, despeço-me do público de São Paulo, da TV Aberta, canal 9 da NET, convidando os telespectadores da TV Aberta ou daqui de São Paulo a assistir o programa Salutis toda sexta-feira, 14 horas e 30 minutos, ao vivo, pelo canal 3 da NET ou por intermédio do aplicativo Guarulhos 3, que pode ser instalado no seu celular ou assistir também pela íntegra nos outros 2 canais do YouTube, João Carlos Baldan e canal Além de Agulhas. E a gente dá continuidade para os espectadores da TV Guarulhos. E o pessoal da TV Aberta, eu convido para acompanhar sempre o nosso programa, que vai perder meia hora do programa de hoje com o Silvio. Então, dando prosseguimento ao nosso programa Salutis da TV Guarulhos com o Silvio Mizumoto, Sim. que estava falando da sua experiência com a acupuntura, do Rio Doraco, quanto que é importante. Da sua prática clínica, como é que você tem percebido a eficiência da acupuntura em tratamentos específicos? Tem áreas que você fala assim, olha, a acupuntura é imbatível? Olha, tecnicamente é para dor, né? Mas é para dor, ela é bem mais eficiente, mas tirando esse conceito de dor, a acupuntura é muito eficiente para processos alérgicos. Na verdade, não existe uma área específica que a acupuntura não possa ser utilizada, né? Principal ou terapia coadjuvante sempre pode ser usada. Né? A acupuntura é um coringa, né? Na verdade, ela serve para todas as áreas afins, independente que se seja parte imunológica, seja oncologia, seja a parte de mobilidade, seja a área neural. Eu tenho vários experiência em área neurológica com melhoras assim incríveis, né? Uhum. E aí a gente vai fazendo vários estudos, né? Conforme nesses 15 anos que eu estou dentro da Nova Ciência, a gente foi desenvolvendo vários equipamentos, técnicas e coisas assim que assim até assusta em questão de resultados, né? Tem resultados assim que eu fico até assim admirado, né? Porque tecnicamente não haveria como se resolver e utilizando através de frequências, utilizando estimulações de laser, estimulações de eletromagnetismo de alta potência, utilizando de som, utilizando de luz. Tem muitos tratamentos que a gente tem, que a gente pode até aplicar em criança, utilizando cor. E você fala, colopuntura, coloterapia, mais ou menos isso, os princípios são o mesmo. Só que a gente
pulou para uma outra fase, a gente está dentro de um outro sistema que a gente utiliza os equipamentos de cor, mas que tem uma finalidade mais assim, direcionado. Não é apenas uma cor, tipo uma cor verde, que é simplesmente para harmonizar a questão do chakra, do coração, não sei o que, cardíaco. Não é. A cor verde também é a cor da ocitocina. Você teria um controle, ou melhor dizendo, estimularia a produção de ocitocina através de uma cor. Mas como assim cor? É muito engraçado, né? É pela frequência. É a frequência. Uma coisa que eu sempre falo em aula é que a gente é banhado por frequência. A gente está dentro de um mundo que é só frequência, entendeu? Só que a gente interpreta a frequência de uma outra forma. Por exemplo, aqui tem o relógio, né? Eu não precisei falar aqui, eu falei aqui no ar que é um relógio. Mas você observando em casa, você sabe que é um relógio. Mas como é que você sabe que é um relógio? Você nem precisou tocar, não precisou cheirar, entendeu? Por quê? Porque ele tem uma frequência. A combinação dessas frequências te dá dentro do seu cérebro o quê? Relógio. É mais ou menos isso que acontece com a questão dos pontos de acupuntura. O chinês chama esse ponto aqui de G4. Tá? Então existe uma questão do quê? Uma energia que está dentro desse ponto que vai gerar um processo, uma resposta no organismo. Então, muitas vezes o paciente chega para mim e pergunta assim, eu estou com dor de dente. Aí chega assim, coloco a agulha aqui. Aí, porque o IG4 é um ponto analgésico, é um coringa. Aí você coloca o ponto aqui, e aí o paciente falou, poxa vida, o que você colocou nessa agulha que meu dente parou de doer? Não é a agulha. A agulha só estimulou aquele ponto que tem uma informação. É a mesma questão do relógio. Existe uma informação aqui que vai gerar no sistema de cortar aquela dor, de aumentar o processo de substâncias que vão agir como anti-inflamatório naquele local. Então não é simplesmente, o ponto não é um ponto apenas, ele tem várias funções. E aí a estimulação desse ponto por uma agulha, ou por uma pressão, ou luz, ou laser, vai gerar esse processo. Por isso que é muito interessante. Aí você vai estudando isso, vai vendo que a medicina chinesa já sabia disso há milhares de anos. Que nós somos o quê? Somos respostas de pacotes de informação que estão contidos em várias áreas no corpo. Tecnicamente, são 2.500 pontos catalogados. Só que técnica de uso, saber para que serve, mais ou menos 500 pontos. Então, dentro da medicina chinesa, existe mais ou menos 2.000 pontos que a gente não sabe para que serve. Como assim não sabe para que serve? Ainda não se sabe. Mas futuros trabalhos ou futuramente, pessoas estão estudando esses pontos e estão determinando funções para ele. É muito interessante. Muito interessante. Silvio, eu gostaria que você colocasse agora para a gente sobre a tua experiência, como é que foi tua chegada na nova ciência, tua aproximação com Alexandre Távola e como é que foi essa junção da medicina tradicional chinesa com essas coisas quânticas. Na verdade, é a proposta do nosso programa, que surgiu há 9 anos atrás, resgatando a medicina tradicional chinesa, em especial a acupuntura, e ligando praticamente com as técnicas de ponta que englobam a mecânica quântica e, por conseguinte, também a física quântica e a saúde quântica. Sim, com certeza. Mas a história começou há uns 16 anos atrás, 15, 16 anos atrás. Eu estava num parque, era um evento da Natural Tech. Aí eu estava lá, já tinha passado mais ou menos umas 3 horas que eu estava dentro do parque. Aí eu cheguei e estava vendo uma fila enorme. O brasileiro adora uma fila, né? Vou entrar na fila para ver o que era. Exatamente. Aí eu estava observando, o Alexandre estava lá mexendo no microscópio, o stand do Alexandre era bem grande. E aí eu observei o microscópio, falei, eu tinha interesse, porque vim da área de ciência, né? Uma das coisas que eu fiz na universidade era estudo na área de biotecnologia, então eu tinha experiência com microscópio, então fui eu vendo ele lá mexendo, e aí ele estava mexendo com sangue, né? E aí mostrando estruturas dentro do sangue, mostrando que existia
estruturas vivas dentro do sangue. E aí eu fiquei, pô, interessante. Eu já tinha trabalhado com bactérias. E aí eu falei, pô, é muito interessante, queria dar uma olhada. Aí tinha aquela fila, né? Infelizmente tinha fila, ou felizmente, né? Aham. Aí eu fiquei sentado lá e aí eu comecei a ter um pouquinho de dor de cabeça. Eu falei assim, eu vou esperar um tempo aqui e vamos ver. Aí ele chegou, ficou olhando que eu estava meio assim, né? Ele falou assim, você tá bem? Ele perguntou, tô com dor de cabeça, mas nada demais. Aí ele chegou, pegou um aparelho, na época que chamava Simple Zapper. Aí eu peguei o Simple Zapper, que era um aparelho, agora chama Micro Zapper, a gente modificou o nome. Peguei o aparelho e falei assim, mal não vai fazer, né? Não custa, né? Já que está aqui Custa mesmo, nada, né? estou lá esperando ele mesmo lá, tem aquela fila lá, todo mundo espetando, tirando sangue lá, e vamos ver, né? De graça, né? Aí tá, legal. Aí cheguei, aí de repente, 20 minutos depois, a dor tinha desaparecido. Eu falei assim, caramba, O que tem o isso aqui? que é isso? Né? Aí vem a visão cética do engenheiro, né? E também da área da medicina chinesa, que eu venho também. O cara não fez diagnóstico, o cara não fez nada. Entendeu? Ligou o aparelhinho? Ligou o aparelho, do nada. Ligou, eu fiquei 20 minutos com o aparelho e sumiu a dor. Eu falei assim, impossível, não tem. Preciso saber o que é isso. O que é né? isso? Aí eu falei assim, isso não existe, né? Não tem como Uma ser explicação, assim. né? E naquela época eu falei assim, pô, tem que ter uma explicação. Na verdade, como eu venho da área de engenharia, sempre questionava a medicina chinesa por causa disso, né? O porquê? Por que funciona? Por que dá o tal diagnóstico? Por que tal coisa? Porque a medicina chinesa te dá um diagnóstico, você trata. Aí eu sempre ficava na dúvida, mas o que tem a mais? Tem que ter alguma coisa a mais dentro da medicina chinesa. Algo a mais, tem a mais, porque tem, na verdade. E aí, com o tempo, fui descobrindo que tem. E aí, fiquei esperando. Aí eu tratei, olhei o sangue, meu também, mas aí já tinha se tratado, então o meu sangue tinha modificado. Mas aí eu vi e falei, pô, mas eu tinha que ver. E naquela época não tinha literatura, não tinha nada, né? Não era assim. Tinha muito pouco. O que a gente tinha era muito subjetivo. E aí eu comecei a estudar, ler, estudar. Aí um dia eu fiquei assim, 2 meses, até comprar o Zap, né? Demorou 2 meses para eu comprar o Zap. Porque eu comprei o Simple Zap, que era o mais simples, né? Eu comprei porque eu falei, bom, o investimento é baixo, não tem problema. Se perder, perdeu, né? Aí eu fui usando e falei assim, pô, fui usando para os pacientes, fui melhorando, fui lendo os livros da Uda Clark, que para quem quiser entrar dentro desse universo, é interessante que leia os livros da Uda Clark, que a Uda Clark vai te dar uma visão muito assim... Qual que você recomenda o primeiro para... cura Alpha Disease, né? Cura para todas as doenças. Tá, é o básico, né? Os restantes são um destrinchamento da cura para o disease, né? E é muito interessante. E aí fui lendo, e aí eu falei assim, agora eu vou adquirir o PC Zapper. Aí peguei o PC Zapper, que é o PC Zapper, para quem não conhece o PC Zapper, é um equipamento que tem coligado um software, e aí você mexe no computador, você escolhe os tratamentos que você quer fazer, aciona e pronto, a pessoa segura também. A diferença é que você programa, vem uns programas, um protocolo, né, de tratamento, você aciona e aí utiliza. Cada protocolo tem o seu tempo específico de cada programa e é só deixar o paciente lá. Como eu fazia acupuntura e o paciente fica em média para mim de 20 minutos até 30 minutos na maca, eu falei assim, então vou aproveitar, já que está lá deitado, né? Coloca e faz o paciente segurar. Aí comecei a perceber que os pacientes que utilizavam o PC Zapper tinham um efeito muito melhorado. O resultado que eles tinham, a resposta que eles tinham de melhora era muito gritante. Chegava a 50% até 80% melhor do que utilizando somente a acupuntura. Aí me questionavam, né? Pode usar só acupuntura ou só usa o Zapper? Aí eu fiquei assim, bom, como eu venho de uma linha chinesa, então a gente mantém, não vamos largar a agulha, né? Mantém, coloca no meio, mas mantém a agulha. Aliás, essa é uma prática que eu tenho feito também, exatamente isso, eu faço uma prática usando a acupuntura com Zapper, é maravilhoso.
Aliás, outro dia eu tenho uma experiência fantástica. Um paciente me procurou há uns 2, 3 dias atrás com muita alergia, com alopécia, mas alergia de ficar todo vermelho, coceira no corpo todo. E eu estava com um pouco de pressa ali, eu só apliquei o Zap. Foi uns 15 minutos com o Zapper e já deu um bom resultado. Sim, maravilhoso. dá. É impressionante. O PC Zapper é maravilhoso. Tem vários casos que eu utilizo só o PC Zapper. Às vezes a pessoa tem medo de agulha, né? E aí eu utilizo só o aparelho, não tem necessidade. Apesar de que quem tem medo de agulha, você usa o laser, né? Um complemento muito grande. Funciona muito bem e tem respostas também muito rápidas também. O PC Zapper tem quantos programas ao todo? São mais de 3 mil, é isso? São mais de 3 mil programas. Porque a gente vai... o que vai acontecendo? Por que o pessoal pergunta, como é que vocês vão somando? Muitas vezes o pessoal pergunta, como é que a gente vai colocando programas? Os programas vão surgindo de acordo com as necessidades que vão surgindo ao longo do tempo. Como assim? Antigamente não tinha dengue. Aí a gente colocou, a gente estudou, a gente escaneamos as frequências com relação ao vírus, fizemos o que acontece dentro do organismo. Existem frequências que são específicas para o rim, para o intestino, inflamações de intestino. Então a gente combinou e gerou um protocolo para isso. Aí depois surgiu a Zika, e depois surgiu, logo em seguida, surgiu a chikungunya. Então, a gente já começamos a colocar esses programas dentro do sistema de programas do PC Zapper. Só que aí vai surgindo outras alterações, surge a desbiose. Aí o pessoal pergunta, o que eu vou fazer em questão de frequência? Então, em vez de a gente falar assim, pô, usa tal frequência, a gente monta um protocolo que envolve essa alteração da desbiose, e aí a gente montou um protocolo. É assim que é montado os protocolos, né? É importante ressaltar também para o telespectador, o internauta, fala, pô, mas eu comprei um aparelho, como é que eu faço a atualização? Precisa levar o aparelho na empresa, preciso comprar outro aparelho, ficou obsoleto, como é que isso faz? A Nova Ciência tem uma política que eu gosto muito. As atualizações são feitas online e absolutamente de forma gratuita. Você compra um aparelho, depois que tem uma atualização, você tem um registro desse aparelho eletronicamente por intermédio do site, e o próprio programa, o computador, atualiza essa versão automaticamente de forma gratuita. Isso é uma das vantagens, entre outras, da política de informação da Nova Ciência, do qual a gente representa. É uma grande postura bastante interessante. Isso aí surgiu, na realidade, porque a gente sempre... Uma coisa que eu sempre ficava com, assim... Por que eu entrei na Nova Ciência também? Não é uma questão assim, foi uma questão assim, porque eu achei uma oportunidade? Não foi. Muitas pessoas não entendem, às vezes. No começo da Nova Ciência, eu ia uma vez por semana, todas as quarta-feiras. Eu ia lá encher a paciência do Alexandre. Na verdade, a gente estava estudando, eu ia lá para estudar, questionar, a gente fez vários trabalhos, vários estudos com relação a isso. E um dos motivos que me fez engajar dentro dessa questão da Nova Ciência foi isso, que a gente temos, né, dentro da Nova Ciência, um conceito que é fazer o melhor. Como assim fazer o melhor? Mas o melhor não só para nós, fazer melhor para os outros também. Então, muito dos trabalhos que a gente realiza, muito desses equipamentos foram surgindo da questão de a gente ver da necessidade do que os terapeutas e que, na realidade, as pessoas precisariam de um tratamento melhor. Melhor por quê? A medicina se tornou uma coisa muito voltada, muito separatista. Eu vou tratar o fígado, eu trato o dedão do pé, e na realidade não é assim que acontece. Se você tem um problema no dedão do pé, é que tem algo atrás que está dando esse problema. A medicina chinesa sempre fala, isso só é um sinal. Diabetes não é uma doença. Para a medicina chinesa, diabetes é uma alteração que fez surgir isso. Mas que alteração é essa? Que processo que fez surgir a diabetes? Por que o cara tem uma autoimune?
O que levou ele chegar a uma autoimune? E aí você vai estudando a verdadeira causa. E aí eu fui percebendo que dentro dos conceitos que a gente estava desenvolvendo dentro da nova ciência, a gente podia facilitar tudo isso e deveria transformar isso cada vez mais fácil para que as pessoas pudessem utilizar. Foi um conceito que foi sentado entre eu e o Alexandre e falou assim, bom, vamos atualizar as coisas. Precisa atualizar? Precisa, é necessário. Vamos cobrar isso? Eu falei assim, pô, meu, fica complicado, né? Eu sei que muitas empresas acabam cobrando pelos pacotes. O pacote de 2010 é isso, o pacote de 2012 é um tanto, entendeu? Ou você quer mais não sei quantos programas, você vai pagar tanto. E aí eu vi aquela coisa, poxa vida, a gente é cientista, a gente trabalha dentro disso. A gente quer o melhor para que as pessoas possam ter o melhor. Então a gente tem que transformar isso também numa coisa mais fácil. Então a gente colocou na internet. A pessoa baixa, que tem o aparelho, tem lá sua senha, seu código, tudo lá, a gente verifica tudo. E a pessoa baixa. Se ele está no Espírito Santo, ele consegue baixar lá. Se ele está em Portugal, ele consegue baixar lá. Tá? Ele entra com a senha dele, tudo. E aí também facilitar com que essa pessoa pudesse ter acesso a programas novos. Porque se eu começar a fazer aquela historinha de, porque você não atualizou, você tem que pagar 10, 100, 200, 300 reais para atualização, pô, eu não acho legal. É um trabalho que a gente está desenvolvendo para a humanidade, para que as pessoas possam ter uma qualidade melhor. O PC Zapper é um aparelho que eu adoro, sabe? Porque eu sempre quis que esse PC Zapper ficasse um em cada casa de cada pessoa. Porque o PC Zapper eu chamo de hospital. É um hospital que você tem e você pode simplesmente utilizar. Muitas pessoas têm aquela dúvida, poxa vida, isso aqui tem muito programa, o que eu vou fazer com isso? Usa. Aí o cara fala assim, mas usa, e aí, se der errado? Não, não dá errado. Porque é frequência. Uma coisa que eu aprendi ao longo desses 15 anos é uma coisa só. Se você faz a frequência correta, vai funcionar. Se não fizer, não tem efeito. Não mal, tem né? efeito. Mal não faz, né? Não faz mal. É aquela velha história. Lembra do relógio que eu falei? Você quer relógio. Então você fala assim, você emite uma frequência vocal e fala assim, uma frequência e fala, quero o relógio. Porque para você quer o relógio. Agora, se eu te der a pulseira, vai te funcionar alguma coisa? Não. Porque o que vai funcionar para você é o relógio. A pulseira não vai funcionar para você. É a mesma coisa que frequência. A frequência correta dá efeitos corretos. A frequência incorreta não vai surtir efeito nenhum. Entendeu? Inclusive, no consultório é uma coisa bastante interessante que a gente percebe, a gente acaba descobrindo, por exemplo, quando você dá os 2 eletrodos para o paciente, ele às vezes ele fala, nossa, como está forte isso aqui. Ele está forte porque ele está precisando daquela frequência. Eu pego ali e falo, olha, não estou sentindo nada. Aí ele pega, não, mas está muito forte. Eu falei, dá licença. Aí eu pego, por que eu não estou sentindo quase nada ou fraco? Porque essa frequência, para mim, eu já tenho no meu organismo e, portanto, eu não estou precisando muito dela. Mas para o paciente que está precisando daquela determinada frequência, para ele é uma coisa forte, não é isso mesmo? Sim, é o que a gente chama na física de ressonância. Ressonância. Então, existe uma ressonância que faz com que a pessoa sinta aquela vibração. Que é importante para o tratamento dela. Exatamente. É um processo físico, entendeu? Há uma relação entre a frequência e a frequência que ela está necessitando. E aí há essa sensação do choque, na verdade, simplesmente é apenas a frequência entrando em maior quantidade dentro do indivíduo. E é um choque absolutamente leve, hein? A gente fala Não, choque, né? o pessoal pensa, choque. Não, é uma vibraçãozinha. É uma vibração, na verdade. Muito leve, é uma sensação de um formigar, na verdade. É, né? um formigamento. Um formigamento que a pessoa sente. Mas se a pessoa se queixa, a gente pode abaixar. Existe um botão que você regula essa questão dessa... Potenciômetro, né? Exatamente. Da potência, para reduzir essa potência e tirar essa sensação de incômodo. Mas nada demais, tá? O Silvio Mizumoto é um dos professores da turma do curso de extensão da Física Quântica e Medicina Energética, promovido pela Nova Ciência e pelo Instituto BEM, uma nova turma a começar
começará em agosto do próximo ano, mas antes disso, estão vários módulos, a pessoa pode se inscrever modularmente. Neste curso há médicos, terapeutas, dentistas, psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, tem todos os profissionais da área da saúde, do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte. É uma festa, são 130 pessoas, entre 130 e 140 pessoas presencialmente e mais 150 pessoas pelo ensino à distância, pelo EAD. Maiores informações podem ser obtidas pelo 41 992520333 ou esse telefone que você está vendo aí, 992520333, do DDD 41, ou pelo www.novaciencia.com/EAD, novaciencia.com/EAD. O Silvio Mizumoto é um dos professores desse curso. Maravilhoso o curso, né, senhor? Sim, é muito bom porque as pessoas têm acesso a várias informações de forma prática, né? Não é muito complicado, e aí tem a explicação, a utilização das técnicas, né? Através de equipamentos, né? Como você utiliza os equipamentos de frequência, e são vários tipos, né? Porque a questão de frequência é muito relativo, né? Porque você tem frequência através de luz, pulsos magnéticos, pulsos elétricos, através de radiofrequência, por plasma. Então, você tem várias formas que você pode utilizar de estímulos, né? Então, é muito legal isso. Então, é um trabalho muito, assim, as aulas são para facilitar a utilização desses equipamentos. E, caso assim, a pessoa tenha alguma dúvida, sempre eu sou da parte técnica, né? Eu cuido na empresa da parte técnica de informações técnicas, e aí qualquer coisa que tiver de informação técnica, a gente pode repassar depois do curso, através dos contatos que a gente passa, de WhatsApp, Telegram, e aí tem várias formas de contato também. E além dos cursos das informações objetivas, primeiro tem as informações técnicas, objetivas, atualização dos equipamentos, tem vários outros equipamentos que comprovam a prática dos equipamentos frequenciais e quânticos, né? Como é que chamam aqueles... fazem osciloscópios, né? Então, tem vários testes que a gente faz e comprovam, utiliza, né? O osciloscópio, utiliza também várias... e outras coisas também com relação a isso, é que a gente já tem várias pessoas que utilizam esses equipamentos há muitos anos, entendeu? Sim. Então, tem comprovações bioquímicas, existem comprovações empíricas, porque as pessoas melhoram, vários quadros, né? Desde doenças autoimunes, câncer e outras doenças mais afins, que são tratadas através de terapias que a gente chama quânticas ou frequenciais, que têm resultados. E é uma coisa assim, nesse período que eu já estou dentro da empresa, a gente vê assim, a gente fica admirado. Várias cartas de várias pessoas que se recuperaram de vários quadros de doenças que mandam para a gente como relatos, né? Que até então com alguns limites na área da medicina convencional, né? Que chega num ponto que há um limite, né, no tratamento, né? Sim, a gente percebe que, na verdade, a limitação, às vezes, é de análise, né? Então, existem outras formas de tratar. E aí, você utilizando essas formas que não foram utilizadas anteriormente, você tem resultados, assim, incríveis, né? Tem casos que pode ser feito tratamentos que não envolvam chegar numa cirurgia. A cirurgia, às vezes, é necessária. A gente não vai descartar isso, porque a questão cirúrgica também é uma opção. Sim. Só que há tratamentos que podem ter resultados assim excelentes, mas é aquela questão que sempre se fala, tem que ter o quê? Uma análise, fazer o quê? Fazer tratamentos que tenham respostas antes de chegar a um processo cirúrgico. Infelizmente, o organismo tem um limite. Passado esse limite plausível, você tem que entrar dentro da outra questão, que é a cirurgia. Infelizmente, é isso. Mas antes de chegar a essa questão cirúrgica, você pode utilizar de outros tratamentos que são muito eficientes e que os resultados são muito fáceis de ser feito e não é complicado. E as respostas são rápidas, não são tão demoradas assim. Uhum.
Para onde que você acha que caminha hoje, Silvio? Quais são os próximos passos que você acredita que a ciência irá caminhar na área da física quântica? Porque hoje nós sabemos bastante coisas. Tudo tem frequência, tudo tem Sim. informação, você pode manipular essas frequências, há uma série de equipamentos. Hoje a microscopia de campo escuro está avançando bastante, hoje diagnósticos por intermédio de biorressonância. biorressonâncias estão bem avançados. Sim, Para onde bastante caminhamos? Olha, eu tenho contato com o pessoal de São Carlos e aí o que eu estou vendo assim é uma coisa assim incrível. Vocês não têm ideia de como essa questão de frequência é muito importante. Futuramente a medicina vai ser baseada em frequência. Um dos grandes saltos nessa questão de tratamento vai ser quando nós conseguimos utilizar a questão dos fótons. Os fótons são pacotes de energias que são gerados, ou que você vê muito comumente, no laser. Então, quando você conseguir, quando a ciência chegar a um processo que puder manipular a influência do fóton sobre as estruturas, seja uma mitocôndria, sobre um DNA, a coisa vai ter um salto muito maior. E em São Carlos eles estão conseguindo vários assim, resultados, até com câncer, utilizando fótons. Só que aí, na verdade, eles alteram as frequências. Existe todo um processo, eu não posso comentar porque são trabalhos deles lá, mas é uma coisa muito interessante. Outra coisa que está sendo utilizada à base de fótons, e que já vi vários trabalhos lá fora, é de análise. Então, em vez de fazer uma análise retirando o sangue vivo, você vai simplesmente encostar na pessoa uma caneta laser e a caneta vai disparar vários fótons e a reflexão ou o sinal que ela emitir do fóton vai ser lido e aí vai dar para determinar quanto tem de colesterol, se tem alteração de GH, alteração de testosterona, mas sem precisar arrancar sangue, nada. Só com fóton? Só com fóton. Vai chegar aquela historinha da marca do Star Trek, da Jornada na Estrela, que o cara deita lá e aí faz toda a leitura. Isso aí não está muito longe, na verdade. Eu quero agradecer aqui a presença do Silvio Mizumoto, acupunturista, professor de pós-graduação em acupuntura da Universidade Unip, aqui em São Paulo, engenheiro agrônomo, participa junto na Nova Ciência no desenvolvimento técnico de novos equipamentos. Nós gravamos esse programa pela TV Guarulhos, os internautas não participaram, mas podem encaminhar as suas questões e perguntas por intermédio do YouTube, no 2 canais, João Carlos Baldan e Além de Agulhas. E falamos pelo site www.tvguarulhos3.com.br e pela TV aberta, canal 9 da NET, canal 186 da Vivo Analógico, canal 8 da Vivo Fibra. Eu desejo a todos um excelente final de semana e pedindo para que vocês acompanhem os Salutes ao vivo toda sexta-feira, 14h30, pela TV Guarulhos e pela TV aberta às quartas-feiras, a primeira meia hora, quarta-feira às 11 horas. Muito obrigado, Silvio. Eu que agradeço. Boa semana a todos e até a próxima vez. Até o próximo programa.